Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a você que já está conectado, que já está conectada conosco. Que bênção termos mais esta oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente. Cantemos que Deus é bom, mas não apenas que Deus é bom, que Deus nunca nos deixará, jamais. Então, aproveite esse tempo de culto para exaltar esse Deus bondoso, esse Deus que estará sempre conosco. Eu quero orar e colocar a sua vida e a sua família nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, eu quero te apresentar, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas que já estão conectados conosco. Quero te apresentar aqueles, ó Deus, que serão abençoados em outros momentos por participarem deste culto. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor visite a cada uma dessas famílias, que o Senhor renove as forças, renove a esperança, renove a alegria de viver, a alegria de estar na tua presença. Ó Deus, receba esse culto como forma de expressão do nosso louvor e da nossa adoração, porque somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser adorado. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor está presente em cada lar neste momento, porque estamos reunidos no Teu nome. E assim, meu Pai, eu te peço que o Senhor visite cada família, que o Senhor continue se manifestando a cada um dos Teus filhos e filhas, para que o mundo creia que nós somos servos tementes ao Senhor. E crendo nisso, ó Deus, tenha um conhecimento pleno da tua salvação, da tua graça e do teu amor. É em nome e por amor de Jesus que te oramos, agradecidos. Amém. Nós queremos ler o Salmo de número 72, o versículo 11, que diz: todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Você está convidado, está convidada a cantar juntamente com o nosso irmão José Eduardo um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor com esse entendimento de que todos nós devemos nos prostrar diante dele.
reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Amém! Louvado seja Deus! Que possamos nos prostrar diante do Senhor, porque Ele é um Deus que tem todo o poder e o seu entendimento não tem limite. Devemos fazer missões para que as pessoas reconheçam a grandeza de Deus e que entendam que sem Deus o homem está perdido nos seus pecados, sem Deus o homem não é absolutamente nada. Teremos um momento missionário e hoje ouviremos o pastor Renato Lopes, missionário da nossa convenção lá em Capivara, e ele estará compartilhando conosco parte da sua experiência e desafios vivenciados naquela localidade juntamente com a sua família. Depois cantaremos o hino de missões, o hino oficial, em louvor ao nosso Deus. Acompanhemos atentamente este momento. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Esse é o tema da campanha de missões estaduais desse ano. Meus irmãos, aqui em Capivara nós temos visto o poder de Deus na vida das pessoas. Porém, nós temos passado também por muitas dificuldades. Nós temos grandes desafios aqui nesse lugar, irmãos, a serem superados. A começar pela idolatria. A idolatria aqui em Capivara é muito grande, é muito forte, irmãos. As pessoas acham que a sua religião ela está acima da palavra de Deus, está acima da Bíblia Sagrada, e nós temos sentido muita dificuldade em pregar o Evangelho para as pessoas por conta disso, né? Mas nós também temos outras dificuldades que envolvem o isolamento dos missionários aqui. Eu, minha esposa, nós estamos aqui em Capivara e o isolamento é muito grande. Nós somos vistos, irmãos, como uma seita pelas pessoas desse lugar. As pessoas nos veem como se nós fôssemos rivais, muitas vezes, e como se nós tivéssemos vindo para cá fazer uma guerra religiosa. Mas na verdade, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui para pregar o Evangelho da salvação. Jesus disse que se você conhecer a verdade vai te libertar. E nós viemos trazer essa palavra. Nós também passamos pela questão da perseguição religiosa, meus irmãos. Para ter uma ideia, muitas pessoas aqui que quando se convertem,
se unem pessoas desse lugar para irem até aquele irmão, para tentar tirar esse irmão do caminho do Senhor, para tentar fazer aquele irmão voltar para a idolatria de novo, meus irmãos. Então os irmãos orem, porque aqui, infelizmente, isso é algo comum nesse lugar. Também nós passamos pela questão do misticismo, né? As pessoas procuram muito tipos de pessoas que vão rezar, vão fazer trabalhos de feitiçaria para tentar facilitar a vida daquela pessoa. E isso tem sido um grande empecilho também no crescimento do Evangelho. Mas, irmãos, mesmo com tudo isso, o Senhor Jesus tem salvado e libertado almas nesse lugar. Por isso o inimigo está furioso. Mas sabemos que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então contribua para missões. Continue fazendo a obra missionária, ofertando, orando, mobilizando e indo ao campo. Nunca se esqueça de fazer a obra com aquilo que vem às suas mãos, tá certo? Nós queremos agradecer grandemente a nossa Igreja Batista Memorial do Recife, a nossa Convenção Batista brasileira daqui de Pernambuco, a nossa seção de Pernambuco, aos irmãos que vão, que aceitam a Jesus aqui nesse lugar e que não desistem da fé. Irmãos que aceitam a Cristo e mesmo com perseguições continuam firmes seguindo a Jesus Cristo. E é agora com a palavra desses irmãos que eu vou deixar você nesse vídeo. Deus abençoe. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Eu quero dizer que o pastor Renato aqui é uma bênção e quero dizer que é muito especial para nós e que o pastor prega bem e sou muito feliz com os cultos que ele prega e nós temos que agradecer muito a Deus por eu ter escolhido meu caminho de aceitar Jesus e estou muito feliz por essa escolha que eu fiz, vou até o fim, se Deus quiser. Eu quero também agradecer a Deus pelos cultos que o irmão Renato tem feito na igreja, na congregação da igreja de Capivara. E eu tenho, na minha parte, ter me batizado lá no Recife, lá na igreja memorial. Quero agradecer que da minha parte, eu achei muito bom ter aceitado Jesus para ter uma salvação. Amém. Irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, falar um pouco da minha vida, que eu passei mais de 15 anos afastado do Evangelho. Eu morava em Recife, vim morar aqui através dos irmãos, o irmão Renato e sua esposa, e o grupo da igreja que evangelizava por aqui. Deus tocou no coração deles para trazer eles até a minha casa e graças a Deus eu voltei para o Evangelho. Não me arrependo, porque Deus é tão grande, tão misericordioso. E o Senhor trouxe os irmãos de volta, trouxe eles aqui à minha casa, para me levar de volta para a sua casa. E Deus tem seus planos na vida de cada um. Eu agradeço muito a Deus porque o Senhor tem usado o seu servo, o irmão Renato, sua esposa. Agradeço a Deus pela sua misericórdia que é tão grande. O Senhor trouxe de volta a mim, a minha filha e o meu filho.
Hoje eu não posso dizer que eu e minha casa servem ao Senhor, porque o meu esposo ainda não aceitou a Jesus. Falta um filho meu também, mas acredito que se Deus tem plano na vida dele, Deus pode transformar e salvar ela. Eu agradeço a Deus por tudo, pelos milagres que Deus tem feito em minha vida, por tudo. Em nome de Jesus. Graças a paz, irmãos, eu sou o irmão Jason, daquele Capivara. Eu quero contar mais ou menos o que aconteceu com a nossa vida, né? E a transformação que Deus fez em mim e na minha família, né? Como Deus agiu. Eu era um jovem que era totalmente descompromissado com a obra de Deus. Participava dos cultos no domingo, mas não tinha um compromisso com o Evangelho, com as coisas de Deus. E foi quando chegou um momento no qual eu conheci realmente, eu entendi realmente o que é o Evangelho. E foi quando eu falei, né, com o pastor Renato que eu queria me reafirmar, eu queria reconfirmar a minha fé. Ore pela congregação e seus 4 pontos de pregações: Barro Vermelho, Pega-Pé, Xangrande e Capivara. Mesmo em tempos difíceis, a obra missionária não pode parar. Por amor à vida em Jesus, cooperem. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações.
Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Amém. Esse momento missionário tem sido marcante, porque além de ouvirmos as notícias do campo missionário e podermos cantar um hino belíssimo, essas últimas edições feitas pelo irmão Eduardo ainda nos traz uma lembrança muito mais forte daqueles momentos que podíamos estar juntos e louvando ao Senhor, bem pertinho um do outro. Podemos estar perto do Senhor, podemos estar no mesmo propósito, mas nesses dias estamos afastados fisicamente. Isso não impede de orarmos pelos nossos missionários, isso não nos impede de apresentar a vida de cada uma dessas famílias na presença do Senhor. E eu quero, mais uma vez, recolocar diante dos irmãos e irmãs. Vocês já definiram com quanto estarão contribuindo para missões? Eu quero ler o Salmo de número 96, o versículo 8. E nesta versão nos diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Lógico que esta era uma prática do Antigo Testamento, uma prática em que os judeus se apresentavam diante do Senhor levando uma oferta e faziam isso voluntariamente. Mas nós estamos em uma campanha de missões e, além de orar pelos missionários, estamos sendo desafiados pela nossa convenção a ofertar, a contribuir para o sustento missionário. E você pode participar deste momento. Veja essa campanha como uma oportunidade de servir ao Senhor, oferecendo, dedicando dos seus recursos que o próprio Senhor lhe tem dado. Coloque aí no seu coração o valor de uma oferta para missões e faça isso com muita alegria para que você também seja participante do sustento missionário. Nós iremos orar mais uma vez ao Senhor e neste momento apresentaremos diante de Deus Renato Lopes e a sua família, pedindo que o Senhor abençoe aquele trabalho ali em Capivara. Se junte a mim nesta palavra de oração, coloque a vida do missionário, a sua família e os demais missionários do nosso estado nas mãos do Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos pela vida de Renato Lopes, pela vida da sua família, que estão ali, ó Deus, dedicando o tempo, dedicando as próprias vidas deles para testemunhar da tua graça e do teu amor a todos que residem ali em Capivara. Ó Deus, o teu filho fala da distância e de uma certa solidão que ele enfrenta morando ali naquela localidade. Nós queremos te pedir nesta hora, Senhor, que o teu Espírito esteja preenchendo o seu coração, da sua família, esteja renovando-lhes as forças e, ao mesmo tempo, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor use outros servos teus para estarem mais perto, para estarem mais participativos no cuidado com aquela família que tem dedicado tempo, que tem dedicado as próprias vidas para testemunhar da tua graça ali em Capivara. Nós rogamos, ó Deus, pela vida de todos que residem em Capivara. Rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja quebrantando a cada coração. E como teu filho falou, ó Deus, que as pessoas possam estar se convertendo dos ídolos para ti. Ó Deus eterno, liberta a cada um deles daquela situação que estão vivendo, buscando falsos deuses que não podem fazer nada por eles e, ao mesmo tempo, ó Deus, agindo contrário ao ensinamento da tua palavra. Use aquela família, continue abençoando os teus filhos, para que eles testemunhem da tua graça, do teu amor e que muitas vidas possam render-se aos teus pés.
É no nome e no amor de Jesus que oramos por aquela família e pelos demais missionários espalhados pelo campo pernambucano. Amém. Nós faremos mais uma leitura bíblica e teremos logo na seguida um outro momento de louvor ao nosso Deus. Salmo de número 96, versículos de 1 ao 6. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temido do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvemos ao Senhor, que é digno de ser louvado. Louvemos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvemos ao Senhor, porque Ele fez todas as coisas.
minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem a Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus em qualquer situação. Acredite, creia, descanse no Senhor. Confia, porque tudo é no tempo dele. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Confia no Senhor, descansa de todo o teu coração, que no tempo certo, na hora dele, conforme a vontade dele, o teu milagre vai chegar. Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Um forte abraço. Fica na paz. Amém. Esta é uma grande verdade. Sem Deus não somos nada.
Mas eu quero lhe convidar nesse instante a abrir o seu coração e a continuar atento ao que o Senhor tem a dizer ao seu coração por meio da mensagem pregada. A reflexão dessa noite será ministrada aos nossos corações pelo pastor Edivar Jimenez. O pastor Edivar é o secretário executivo interino da nossa convenção. E rogo ao Senhor que esta mensagem fale ao seu coração, assim como já falou ao meu. Ouçamos atentamente o que o Senhor tem a dizer por meio do seu servo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, essa carta maravilhosa que merece ser lida, relida e, sobretudo, praticada. Essa carta que ele começa com uma declaração de natureza teológica, dizendo que Jesus era desde o princípio, e depois diz que esse que era desde o princípio esteve com eles viram, eles contemplaram, eles ouviram a Jesus, eles tocaram na pessoa de Jesus, e isso trouxe uma mudança de vida neles. E ele então está narrando aquilo que aconteceu com eles, para que os seus leitores pudessem também experimentar a mesma coisa, como nós já colocamos, experimentar a comunhão, experimentar a alegria, experimentar a lucidez, experimentar a saúde ou a santidade na linguagem sacerdotal. Ele vai nos ensinar que esse contato com Jesus produz alguma coisa boa para a nossa vida. No capítulo 2, ele diz que nós não devemos pecar, que essa é a regra geral para a nossa vida. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, e nós já falamos sobre isso na mensagem passada, e que nós temos Jesus como propiciador, não só aquele que na linguagem sacerdotal, dos rituais religiosos judeus, ele abrandava a fúria de Deus, mas mais também a ideia daquele que desinfecta-nos dos nossos pecados para que nós possamos chegar até Deus, que Deus é santo. No versículo 2 do capítulo 2, ou melhor dizendo, no versículo 3 do capítulo 2, ele começa uma outra expressão. Ele diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele começa usando o verbo saber. Nós sabemos. Mas aqui ele vai usar o verbo saber num outro contexto. Ele não está dizendo assim, eu tenho um conhecimento puramente intelectual. Eu tenho uma informação que eu guardei aqui no meu cérebro. Eu conheço essa informação. Ela está aqui na minha memória. Não é essa a ideia, não é um mero, digamos assim, assentimento intelectual. Não é uma pessoa que conhece tudo a respeito da vida de Jesus. É mais do que isso. Ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ou seja, ele está usando aqui o verbo saber para significar evidência. A evidência de que nós o conhecemos é que nós obedecemos os seus mandamentos. Então, não é um conhecimento abstrato, mas é um conhecimento que causou impacto em suas vidas e que deve provocar impacto na nossa vida. Nós sabemos que o conhecemos. E como é que nós sabemos que conhecemos? Não é porque eu digo, eu estive com ele, eu o vi, eu o contemplei, eu o ouvi, eu toquei nele. Não é essa a ideia. A ideia é, nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aqui então nós temos a ideia de saber, conhecer, obedecer, a obediência. E nós obedecemos aquilo que faz sentido. Nós não obedecemos por medo.
Nós não obedecemos por receio de sofrer uma consequência negativa, mas nós obedecemos porque aquilo que nos é pedido faz sentido, faz significado para a nossa vida. E ele diz, nós obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ele não usa de meias palavras. Ele não usa de meias palavras. Aquele que diz que conhece, mas não obedece, é mentiroso. Essa palavra é uma palavra dura. Essa palavra é uma palavra muito forte. Não quer dizer que uma pessoa não possa conhecer Jesus e não obedecer Jesus. Mas o que ele está colocando aqui é que é como se ele dissesse assim, eu vou usar uma outra expressão, é impossível uma pessoa conhecer Jesus e não obedecê-lo. Porque quando se conhece a Jesus, a experiência é tão boa, as palavras dele são tão cheias de autoridade, são tão cheias de misericórdia, é tão evidente que aquilo que ele pede de nós é de fato para o nosso bem, é de fato para o bem da coletividade, que uma pessoa dizer que conhece a Jesus e não obedece a Jesus, essa pessoa é mentirosa. Essa é a ideia. Ele não está agredindo alguém para dizer, você disse que conhece, mas não faz, você é um incoerente, você é um mentiroso. Por quê? Não é essa a ideia. Porque ele começa o texto falando de maneira muito carinhosa, filhinhos, não pequeis. Ele está falando não como alguém raivoso, ele está falando como alguém carinhoso. E, portanto, a ideia que me vem à mente, o sentimento que me vem fazendo a leitura do texto, é que ele está dizendo assim, olha, eu não acredito que seja possível uma pessoa dizer que conhece a Jesus e não faz o que ele manda. Porque ele toca na nossa alma. O exemplo de vida dele, aquilo que ele nos desafia faz tão bem que nós temos o desejo, nós somos envolvidos e queremos fazer o que é bom. É isso que ele diz nesse texto, quando ele coloca, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Essa terceira afirmação que ele faz. Essa afirmação de que se alguém obedece, é sinal de que o amor de Deus está aperfeiçoado. Se alguém não obedece, é porque o amor de Deus ainda não está aperfeiçoado nessa pessoa. A obediência à palavra de Jesus é evidência de que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Você quer saber se uma pessoa é cheia do amor de Deus? Observe se ela obedece à palavra de Jesus. A obediência à palavra de Jesus. Ele usa uma expressão aqui que algumas pessoas que ainda estão guiadas pela cosmovisão legalista da palavra de Deus, a pessoa que ainda não se converteu à cosmovisão graciosa da palavra de Deus, tem a tendência de transformar os ensinos de Jesus em mandamentos. Querem tratar Jesus como Moisés. Moisés deu os 10 mandamentos, Jesus também tinha mandamentos. E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer os mandamentos de Jesus. Não percebem que Jesus resumiu a lei de Moisés e os ensinos dos profetas em uma frase só. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando se fala, portanto, de mandamentos de Jesus, não é uma série de regrinhas, faça, não faça, pode, não pode, não. Quando nós falamos de mandamento de Jesus, nós estamos pensando naquele resumo. A ética de Jesus é a ética do amor. É quando Jesus coloca, amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a si mesmo. Então é por isso que ele diz que uma pessoa que não obedece à palavra de Jesus, ou se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está. Mas aquele que diz que conhece, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. É porque quando uma pessoa conhece Jesus, é mais do que conhecimento de regras.
é mais do que conhecimento do que pode e do que não pode fazer. É conhecimento interativo. É a interação com o amor de Jesus. É quando você é contagiado, sabe como é essa história de contagiar que a gente fala tanto agora? Você tocou numa maçaneta, você sai contagiado com o Covid-19, não é assim? Você nem está percebendo, você nem sabe que ele está lá, mas você tocou, você sai contagiado. Assim é a nossa relação com Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós podemos não entender bem o que ele fala, mas nós podemos sentir como ele se manifesta. E nós somos contagiados pelo amor de Jesus. E aí João vai terminar esse texto dizendo: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é um dos maiores desafios do Evangelho para os nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas tiraram o foco da pessoa de Jesus. Nós temos N igrejas que, a pretexto de ensinar a Bíblia, tiraram Jesus de foco. A Bíblia é o livro que revela a pessoa de Jesus. A nossa fé está firmada em uma pessoa e não em um livro, já disse um pensador. Mas o único lugar que nós encontramos informações a respeito dessa pessoa é um livro. Por isso, é quase que inseparável a pessoa de Jesus das Escrituras Sagradas. Mas o fato de ser quase inseparado não quer dizer que nós não possamos perder o foco. É possível que alguém perca o foco. Eu costumo dizer assim, é como o médico lhe dá uma receita. Então você pega a receita do médico e começa a estudar a receita, e fica empolgado com a receita, e coloca a receita no seu bolso, e leva a receita com você para a farmácia, e leva a receita com você para o hospital, e você gosta tanto da receita, que você esquece que a receita é apenas um meio para revelar aquilo que está escrito lá, que é o remédio. E você então tem a receita, mas você está com foco no remédio. Você chega na farmácia e diz assim: aqui nessa receita está escrito que eu devo tomar este remédio. E o seu foco é o remédio. Assim é a Bíblia e Jesus. Você pode gostar muito da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Mas quando eu abro a Bíblia, eu abro para dizer o que ela fala a respeito de Jesus. Porque o texto é muito claro. Ele diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. Esse é o grande desafio, porque se nós mudarmos de foco, nós vamos começar a querer fazer os cerimoniais do Velho Testamento, nós vamos querer pegar moral do Velho Testamento, nós vamos querer pegar moral dos tempos de Paulo, nós vamos começar a olhar para o moralismo, nós vamos dizer assim, é porque está escrito na Bíblia. Mas os batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, na declaração doutrinária, eles foram muito sábios. Quando fala a respeito da Bíblia, o último ponto termina dizendo: e a Bíblia deve ser interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus. Porque é nesse espírito que os batistas entendem a Bíblia. Entendem que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, Jesus é o nosso referencial de conduta. Jesus é o nosso referencial de ética. A moral deve passar pela crítica da vida de Jesus. A moral deve passar pelo crivo dos ensinos das palavras de Jesus. Porque aquele que diz que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. Nós estamos precisando muito. Eu estava vendo uma chamada para uma live na internet, um debate que é bem interessante, que dizia mais ou menos assim: por que as igrejas evangélicas estão crescendo e os problemas sociais continuam aumentando? Isso é uma interrogação que nós temos. Porque se Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e as igrejas estão crescendo tanto, os problemas continuam aumentando?
Por que o estado do Rio de Janeiro, sendo um dos estados onde os evangélicos chegam a 50% ou mais da população, é o estado de maior corrupção no poder público do Brasil hoje? Como é que nós explicamos isso? Como é que nós explicamos isso? Como é que nós explicamos um homem que tem tornozeleira eletrônica no pé, indo para a televisão falar de honestidade, de que nós devemos unir a nossa fé em favor da família? Como é que nós podemos entender isso? Uma pessoa que está falando em nome de Deus, está com uma tornozeleira eletrônica e está roubando a população? Porque não entendeu que não basta ir para uma igreja, não basta ler a Bíblia. É preciso que conheça esse texto. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. Esse é o grande desafio, irmãs e irmãos, dos nossos dias. Nós estamos tendo liturgias maravilhosas e eu sou a favor de liturgias maravilhosas. Quanto melhor a qualidade musical, mais agradável é o culto da igreja. Quanto mais bonito o sermão do pastor, mais nós gostamos de estar na igreja. Quanto mais fortes forem as organizações da igreja, mais nós gostamos de estar na igreja. E aí as pessoas começam a ir à igreja por causa da música maravilhosa, do belo sermão do pastor, porque a igreja tem uma estrutura fantástica, mas essas igrejas estão se enchendo, e as pessoas estão saindo e fazendo a mesma coisa. Jesus não está significando nada para suas vidas. Por isso continua a corrupção nos governos. Por isso nós temos líderes políticos falando a palavra de Deus e agindo como se fosse da palavra do diabo. Dizendo que creem menos do que o diabo. Porque o diabo pelo menos crê e estremece, segundo Tiago. E alguns dizem que creem e não estão nem aí com toda a maldade que está acontecendo, com toda a dor, com todo o sofrimento da humanidade. Porque nós estamos focando na religiosidade. Nós estamos focando no que é secundário. Nós não estamos prestando atenção naquilo que é prioritário, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu termino. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você afirma que é servo de Jesus? Você afirma de maneira tão bonita como nós estamos afirmando, pela vida em Jesus eu coopero? Se você afirma, pela vida em Jesus eu coopero, comece cooperando, não é dando oferta para missões, não. Eu gostaria que você desse oferta para missões, porque eu sou pastor de uma igreja, porque sou secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco e quero que as igrejas deem oferta para que nós possamos sustentar e sustentar bem muitos missionários e muitos dos nossos missionários. Mas quando nós dizemos, pela vida em Jesus eu coopero, se eu digo isso, comece cooperando pelo seu modo de viver. Eu devo começar a manifestar que eu coopero pela vida em Jesus, eu coopero, manifestando isso, procurando andar como Jesus andou, falando como Jesus falou, abraçando como Jesus abraçou, amando como Jesus amou, querendo ver as pessoas mais felizes como Jesus quis. Que Deus nos abençoe a entender essa palavra e a colocá-la em prática em nossa caminhada de vida. Louvado seja Deus pela vida do pastor Edivar Jimenez. Somos desafiados pela nossa convenção a ofertar para missões, mas como disse o pastor Edivar, mais do que ofertar para missões, o desafio primeiro é andarmos na presença de Jesus. Então, veja aí como é que está a sua vida, reavalie os seus procedimentos, reavalie os seus relacionamentos, coloque sua vida nas mãos do Senhor e oferte também para missões. Mas faça isso não por uma imposição, pela alegria de cooperar com a obra missionária, pela alegria de ter o privilégio de contribuir com a obra missionária. E eu quero
novamente pedir a sua oração pela nossa igreja, pedir a sua oração pelas avaliações que estamos fazendo, pensando na possibilidade de reabrirmos o nosso templo a partir do mês que está chegando. Então, próxima sexta-feira, depois de amanhã, temos uma reunião com a liderança da nossa igreja e estaremos conversando sobre a possibilidade da reabertura do nosso templo agora no mês de agosto. Então eu peço oração mais uma vez pela a nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, que estará se reunindo na próxima sexta-feira, dia 31. Ore por nós, ore pelos encaminhamentos que estaremos fazendo, porque queremos dar passos tranquilos, alegres, na presença de Jesus. Pai querido, mais uma vez nós queremos te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, na tua presença. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor visite cada família, que o Senhor, ó Deus, esteja falando a cada coração, que cada um dos teus filhos e filhas tenha um compromisso de andar na tua presença. Ó Jesus bendito, fale aos nossos corações com a tua palavra. Promova, ó Deus, mudanças nas nossas vidas. Nos santifique, ó Deus, para continuarmos te servindo e te glorificando. Pedimos, meu Pai, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue envolvendo a tua igreja e todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Um abração saudoso. Estaremos juntos no próximo domingo, glorificando ao Senhor. Participe conosco. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizias de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra